Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava aqui fixando o nosso título dessa lição de número 9, né, do terceiro trimestre. Quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais esta live da Escola Bíblica Dominical no campo de Porto Alegre, neste dia 29 de agosto, onde já tivemos uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso, e estamos agora nesse início de noite brindados, né, com essa live onde nós vamos falar aqui sobre alguma coisa da parte de Deus para as nossas vidas. Nós temos um casal convidado que é uma bênção, que nós temos muito a olhar a eles, porque eles olham a Deus, e nós aprender com eles algumas coisas a respeito da obra de Deus, a respeito da nossa vida secular, a respeito de nossa convivência entre irmãos. E somos muito felizes por estar aqui, eu, Anderson Vieira, na Secretaria da Escola Bíblica Dominical, a cargo da Superintendência, onde tem como nosso gestor o nosso querido amigo pastor Gilson Mota e a sua esposa, irmã Marta Mota. Então nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, e eu quero iniciar lendo uma palavra de abertura com os nossos irmãos, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 36 em diante, que nos diz assim, meus irmãos: E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentavam parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém? Meus prezados irmãos, o título da nossa lição para esta semana está fixado aí. O título é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Amém? E eu de imediato eu quero aqui já convidar o nosso querido guerreiro, que vai estar aqui, é o nosso coordenador da Escola Bíblica ali no Templo Matriz. Nós já iniciamos a semana ontem com a live dos adolescentes, onde estava uma benção. Paz, senhor, irmão Sandro, tudo bem? Tudo bem, paz? Você estava entrando aí, eu estava dizendo que nós iniciamos ontem com uma live maravilhosa, né, dos adolescentes ali da Matriz, onde você trouxe a palavra. Hoje, durante a tarde, nós estávamos acompanhando a Conferência 180, né, onde nós vimos ali que, como Deus é maravilhoso, né, eu me maravilhei com um rapaz, eu acho que o nome dele era Derek, onde ele era cego, surfista, mas não é surfista aqui de Tramandaí, aqui de Pinhal, né, ele surfou em Nazaré, lá no Havaí, né, em Pipeline, pegou aquelas ondas enormes e cego, e ele trouxe um testemunho ali, uma amostragem de vida para os adolescentes que eu, que já não sou mais adolescente há muito tempo, fiquei maravilhado. Tu já é umas 4 vezes adolescente, né? É Acho verdade, estava eu e a Nicole assistindo. que tu tem razão, acho que ontem a gente lá com os adolescentes participaste bem, lá como tá falando,
Foi maravilhoso, né? É tão bom falar com adolescentes aí, né? Estar com eles, enfim, saber que eles estão aí conectados e Deus trabalhando a vida deles. É maravilhoso, né? E assim vai nosso trabalho de escola, adolescente, tudo, graças a Deus, né? Porque É verdade. diante de toda essa situação, e nós estamos conseguindo estar de alguma maneira próximo e fazendo a obra de Deus, envolvidos aí e, enfim, e aprendendo, né? Não deixamos de aprender nunca, né? Que maravilha, é isso aí. É verdade. Irmão Sandro, e fale um pouco daquele desafio que você lançou aos os adolescentes, que eu acho que ele pode ter uma extensão aí a nós, né? A mensagem dos adolescentes hoje foi sobre a questão do tempo, né? Existe um Eclesiastes 3, existe tempo determinado para todas as coisas, né? E que, na verdade, acho que diante de tudo que está acontecendo aí, muitas pessoas dizem que não tinha tempo e tem muita gente que mesmo em casa continua dizendo que não tem tempo, né? Essa é a verdade. Exato. Então, na verdade, o desafio foi nós darmos um jeito de termos um propósito de termos um tempo com Deus, né? Esse é o desafio, de realmente, porque a Bíblia diz, né, Eclesiastes diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se nós tivermos um propósito de estar com Deus, de nos aproximar, tirar um tempo do nosso dia para Deus, nós vamos conseguir, isso é certo. Agora, se nós não tivermos propósito, nós vamos, como se diz, vou usar uma expressão bem muito simplista aqui, como se diz, garrafa na água, né? Então tá, jogado para lá. Mas quando nós temos um propósito, certo? Quando nós definimos um propósito, um tempo do nosso dia nós vamos dedicar ele para Deus, nós conseguimos fazer. Agora, se nós não planejarmos isso, não tivermos esses propósitos firmes, o dia passa, as horas passam, nós vamos nos envolvendo em tantas coisas e nós acabamos perdendo o nosso tempo, né? Mas que meu desejo é esse, né? Falamos ontem e com cada um dos nossos irmãos aqui envolvidos com a escola dominical, o desejo é esse, que a gente tenha sabedoria, né? Para realmente entendermos isso e dedicarmos esse tempo para Deus em algum momento da nossa vida. Se a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus, então no nosso dia não pode existir um dia nosso que nós não tenhamos um tempo, né? O ideal é todo tempo, de alguma maneira, todo o tempo pensando em Deus, né? Mas nós não podemos, o nosso dia, não ter um tempo para Deus. Muitos vão ter uma Amém. facilidade muito mais fácil de manhã, quando acordam, de orar, de tirar um tempo de meditação. Muitos talvez durante o dia, outros à noite ou de madrugada. Isso vai de cada um. O certo é que nós precisamos, uma parte do nosso dia, nós dedicarmos para Deus. Foi o que Jesus disse. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, as outras coisas, ele disse que acrescentaria, né? E na dinâmica do reino de Deus é assim mesmo, né? Deus sabe, Deus como rei, né? Como dono desse reino, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então, quando nós dedicamos um tempo a Deus, quando nós paramos e nós pensamos sobre isso, nós conversamos com Deus, ele sabe o que nós precisamos. Nós vamos muito mais agradecer a ele do que estar pedindo, porque ele sabe que nós precisamos. Para mim, essa é a grande verdade. Ele sabe de tudo. Então, nós estando próximo dele, o que precisa mais? Não precisa mais nada. É estar próximo de Deus, ele é o rei desse reino e ele cuida de nós. Essa é a verdade. Amém. Irmão Sandro, muito obrigado pela sua participação. Ele só sabe que nós temos um casal abençoado hoje convidado, né? Mais uma vez, não, quando eu vi o anúncio ali, eu fiquei maravilhado, porque a outra vez foi uma bênção mesmo, né? Foi uma bênção aí a participação deles, o testemunho da irmã Tanise foi uma bênção, enfim, a participação deles. Reverbera até hoje aquele testemunho, né? No nosso meio, né? Aquele testemunho ele é marcante para todos envolvidos na escola dominical, né? O testemunho da Tanise é maravilhoso, né? E esse casal é muito abençoado, Tanise, Elisandro, aí uma bênção de Deus para nós aí, estão mais uma vez participando. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, que Deus venha abençoado. E a irmã Tanise aí está mandando já, aí acho que mais de 15 dias, todo dia uma mensagem ali, né? Para os casados, a última, agora por último veio para os adolescentes, já está sempre ali ensinando, né? Trazendo uma mensagem ali de bênção para as nossas vidas. Que Deus abençoe a irmã Tanise cada vez mais, o irmão Lisandro, que faça prosperar mais ainda e abençoe eles nesse propósito que eles têm, essa preocupação com as pessoas, né, com a igreja, com as pessoas de um modo geral, que Deus venha dirigir eles cada vez mais e que continue sendo essa bênção que são, né? É uma maravilha tê-los mais uma vez conosco
agora nessa noite, né? Bom, Sandro, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. Um bom retorno para casa, você, irmã Liliane, a Lidiane. E fiquem conosco aí. Deus Então tá. abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um forte Obrigado. abraço. Paz. Amém. Paz. Glória a Deus, né? Como é bom, meus irmãos, nós estarmos na presença de Deus, trabalharmos unidos. Eu quero já de imediato aqui chamar o meu querido e prezado pastor Gilson. Pastor Gilson Mota tá aqui, o nosso superintendente. Glória a Deus. Agora, meu querido e prezado pastor, como é que o senhor tá? Tudo bem, Anderson? Muito bem, muito bem. Nós estávamos falando, o senhor estava acompanhando ali com o Sandro, e agora com você eu vou dizer, porque é especial essa nossa live, né? Opa, retornando. Chamar o nosso pastor aqui, que ele... Vamos ver o que aconteceu. Opa, sabemos que ao vivo... agora sim. Agora, Tinha caído, pastor. Meu pastor, não, dizia... são coisas da internet. São. E ao vivo ainda, né? Não tem edição, né? Eu dizia que é muito importante essa nossa live, irmã Tanise, irmão Elisandro, porque eles são duas pessoas. O Sandro falou alguma coisa ali que eles fazem. Como é que eu posso dizer? Uma ação deles. Só que eu observo, eu sigo eles nas mídias sociais, eles têm um gesto, aliás, com ação. O gesto deles é seguido por ação. E isso é muito bom, né? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que nós não devemos somente ser ouvintes, nós devemos ser praticantes. E aquilo que eles falam, eles fazem. E o que eles fazem, eles falam. Nada mais natural do que divulgar Sim. também o que se faz, né? Eu Então, o senhor como nosso superintendente... eu convivo com o Elisandro e a Tanise já há muitos anos, e eu posso testemunhar toda essa atitude deles, um casal abençoado por Deus, e um casal que sempre procura estar à frente de ajudar, de estar ao lado das pessoas, não é? Sempre estendendo a mão, uma palavra. Estas mensagens que agora a irmã Tanise tem lançado através do WhatsApp todos os dias, são coisas maravilhosas, são motivações, são comentários, coisas tremendas que essas mensagens elas penetram dentro da gente, causando um efeito muito bom, não é? E você sabe, Anderson, que hoje eu tenho a alegria de recebê-los aqui na minha casa. Vamos ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Amém. Paz. Como é que tá, irmão Elisandro, irmã Tanise? Meu rapaz, tudo bem, graças a Deus. Só que eu vou pedir uma gentileza. Eu acho que a gente vai entrar pela rede social da irmã Tanise. Sim. Você chama ela pela rede social dela. Eles estavam aqui hoje à tarde, agora à noite no Educandário, no Distrito Educandário. A Tanise estava fazendo uma palestra para os jovens, não é? E como ela já estava convidada para estar conosco, eu disse a eles, então vamos lá em casa. Vamos fazer a live lá em casa, já vamos tomar um cafezinho juntos, conversar um pouco, não é? E é uma alegria receber esse casal muito querido aqui comigo. Mas, Anderson, estamos nos aproximando do mês de setembro, que é o mês do nosso seminário. Né? É verdade. Então, eu quero, assim como já conversamos algumas vezes, estamos em tratativas de ver se nós poderemos fazer o nosso seminário online, com a presença do pastor José Alves, com a presença do pastor Jefferson Aykoff e a presença do nosso presidente, pastor João Oliveira. Já todos os três estão confirmados como preletores,
Porém, agora, devido a esta pandemia, nós estaremos tentando fazer este nosso seminário online. E eu acredito, Anderson, que nós estamos orando e os professores todos estão orando. Não vai ser porque não teremos as nossas oficinas, mas mesmo assim Deus abençoará de uma maneira poderosa através da mensagem do pastor José Alves, do pastor Aikoff e do pastor João Oliveira. Então eu pediria que os irmãos que estão conectados fiquem atentos aos nossos avisos, não é? Para que possam estar cientes do que vai acontecer. Mas provavelmente estaremos fazendo o nosso seminário online. Certo, meu amigo? Certo, certíssimo. E vai ser uma bênção, o 26º, né, pastor Gilson? 26º, exatamente. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu tô desde o 20º. Esse já vai para o meu 6º no seminário. E todos têm uma particularidade e todos nós sentimos o mover do Espírito Santo, né, a mão de Deus sobre a vida de todos, né, todos envolvidos, todos participantes. E não vai ser diferente dessa vez, pastor Gilson. Porque o ano passado eu tive a alegria de ser meu primeiro seminário como superintendente, não é? E eu fiquei maravilhado o que Deus fez no nosso meio, tanto durante o dia ali nas oficinas, como à noite, nas mensagens que o pastor Valdemar Paixão, pastor Paulo Roberto Pereira e o nosso querido pastor João trouxeram para nós mensagens de Deus. Foi algo maravilhoso, foi algo muito lindo. Que no ano passado foi no 20 de setembro e o pastor João no domingo foi piochado, lembra? Lenço maragato, vermelho. Exatamente. E mas esse ano ele não vai piochado, que vai ser em outra data, né? Vai ficar entre os feriados, né? Mas como você falou, os irmãos aguardem o posicionamento da superintendência sobre a logística, né? Como vai funcionar, os locais de acesso, como nós teremos. Então, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Anderson, o nosso textuário dessa lição, Como Vencer as Oposições à Obra de Deus, ele está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E se você continuar lendo um pouquinho mais adiante, eu estava estudando essa lição hoje à tarde e estava lendo aqui, no versículo 37 é o nosso textuário. No 38 diz assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E o 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Nós temos certeza de que este amor está tão ligado, está tão arraigado em nós, que nada poderá nos separar do amor do Senhor Jesus, do amor de Deus, e é por isso que Paulo aqui diz aos romanos, em todas as coisas somos mais que vencedores. E nós estamos aí agora passando por essa pandemia, passando por esse afastamento, não é? Tendo cultos com apenas 30 pessoas na nossa igreja, e é uma coisa que até certo ponto nos deixa um pouco tristonhos, porque temos saudades daquele abraço, temos saudades daquela palavra querida, temos saudades daquele grande coral cantando para nós, não é? A orquestra, os grupos, tudo. E agora nós temos que nos contentar com um ou dois louvores somente. Mas nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos deixa isolados. Certo, meu querido? Essa é a minha palavra para todos aqueles que estão conectados conosco. E agora eu gostaria que você chamasse a irmã Tanise para que ela possa já trazer o seu comentário, não é? E falar sobre a nossa lição. E também o nosso querido deputado Elisandro vai também dar a sua saudação para todos nós. Anderson, um grande abraço, querido. Que Deus te abençoe. Deus enriqueça a tua vida. E abraços a Karen, as meninas. Que Deus possa guardar toda a família de vocês.
Amém. Muito obrigado, pastor Gilson. Eu vou carinhosamente lhe remover para chamar a irmã Tanise, tá bom? Tem toda a liberdade, meu querido. Toda a liberdade. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. E se o senhor achar oportuno, por favor, o senhor pode tem direito à palavra, tá ok? Não, deixa ela ocupar todo o tempo. Amém. Abraço, Anderson. Abraço. Glória a Deus. Esse é o nosso querido pastor Gilson Mota, que sempre nos trata com carinho, né? Nosso superintendente, nós na superintendência, nós também temos o nosso querido pastor Paulo Henriques e a irmã Jaqueline. Paz do Senhor, irmã Tanise. Olá, Vou paz do começar pela irmã Senhor. Tanise. A paz do Senhor, irmão Elisandro, Paz, nosso irmão Anderson. conhecido A de gente tava, muitos anos. Fale, perdão. não, a gente tava brincando aqui, a gente tava rindo que tu tava falando, live com a irmã Tanise, aí o Lisaneiro já levantar e ir embora, mas vai ser com nós dois. Não, mas como é que eu digo assim, é carinhoso, porque eu, por exemplo, eu sempre direciono as coisas primeiro para minha esposa. Tá Aí certo. isso até é uma forma de defesa e uma forma de valorizá-la. Então, eu creio que com o irmão Elisandro não é diferente. Ele, valorizando a você, ele se sente prestigiado. Com certeza. Marquei um ponto, irmão Elisandro. Com certeza. Irmã Tanise, irmão Elisandro, mais uma vez é uma alegria tê-los aqui conosco. Eu dizia ali com o irmão Sandro, eu sei que vocês já acompanharam, já vou passar a palavra a vocês, mas eu só queria fazer mais um comentário em cima do que ele falou, que reverbera entre nós, assim, ecoa ainda o seu testemunho. Porque muitas pessoas conhecem o irmão Elisandro, a irmã Tanise, mas muitos não conhecem algumas particularidades, às vezes, da vida deste casal. E o título da nossa lição é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Nós temos a nossa vida secular, a nossa vida particular e temos a nossa intimidade com Deus. Então, agora eu já quero passar a palavra a vocês, eu já falei demais, e dizer que vocês têm uma identificação muito grande com a Escola Bíblica Dominical. Alegria, irmão Anderson, estar em mais uma live contigo e com os irmãos que estão nos assistindo e com o pastor Gilson Mota, que hoje nós estamos na casa dele, porque nós tivemos um dia cheio de agendas, reuniões e atividades. E, por fim, eu estava ministrando agora no Distrito Educandário, que é aqui pertinho. Exato. E aí surgiu essa agenda durante a semana e eu pensei, mas tem a live, como é que a gente vai fazer? E aí a irmã que faz a agenda teve a ideia, então quem sabe faz a live na casa do pastor Gilson, que é pertinho. É verdade. Tudo a gente dá um jeito, tudo a gente resolve. Não daria tempo de ir até as nossas. A gente mora em Ipanema. Ipanema, dali ia levar 1 hora quase até Ipanema. Aí ia ficar prejudicado. Ou uma coisa ou outra. 1 hora de helicóptero, né? O nosso trânsito tá horrível. E a gente quer atender todos os convites, sabe como é que é, né? Amém, amém. Irmão Elisandro. Obrigado pelo convite de estar nessa live, né, irmão Elisandro? Merece. A nossa alegria. E eu, na nossa conferência da IBD, lá em Bento, eu contei o testemunho da irmã Tanise. Exato. Foi muito interessante aquele momento e realmente a importância, né, da escola dominical, da IBD na vida das crianças, na vida dos adolescentes, e a Tanise é uma prova viva disso. Foi graças à presença na escola bíblica dominical que um dia, quando o pai dela estava passando por uma crise, ela disse, pai, vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja, porque lá eu ouço falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus resolve os problemas. E foi muito interessante que até essa última quinta-feira eu estive ministrando no Distrito Cristal, que era o distrito que eu ia quando eu era pequena, e hoje é o meu pai que está lá. E eu estava ministrando sobre o tema Floresça onde Deus te plantar.
E aí, até nessa mensagem, eu dei o exemplo. Imagina se aquela irmã que trabalhava lá em casa, a irmã Marilda, se ela pensasse assim: eu trabalho numa casa que eles não são cristãos, não tem Deus naquela família, e eles só brigam, e eu não quero mais estar lá. Imagina se ela pensasse assim: eu tenho que trabalhar na casa de cristão. A gente tem essa tendência em buscar sempre um dentista cristão, um médico cristão, o pintor cristão, o advogado cristão, né? E se ela pensasse: eu não quero trabalhar mais naquela casa. Imagina, a história teria sido outra. Então, floresça onde Deus te plantou. Irmã Tanise foi, irmão Elisandro, um instrumento canalizador, né, do evangelho no lar, né? Hoje o pastor Pazinho está ali ajudando o pastor Daniel Han ali, e é uma bênção o distrito. Eu já tive em trabalhos da escola bíblica ali, então isso nos alegra, porque eu nasci num lar cristão e somos frutos da escola bíblica dominical, e eu fico muito feliz. Mas como eu dizia a vocês, vocês têm, como casal, tem uma vasta experiência para nos falar aqui como vencer as oposições à obra de Deus. Nós, em lições anteriores, nós falamos Neemias e Esdras, né? Quanto Sambalate já não apareceu, hein, irmão Elisandro? Nossa! Quanto Tobias, hein? Vamos lá, então. Olhando para a lição aqui, né? Eu vou deixar aqui para a irmã Tanise conduzir, mas... A gente vai conduzir juntos. Tá bem. Vocês dois são um, irmão Elisandro. Tá bem. Mas olhando para a lição aqui, oposições que Neemias enfrentou na obra de Deus: zombaria, desprezo, calúnia, difamação, escárnio, desestímulo, desdém, conspiração, astúcia. Nossa. Tem que ter chamadas de Deus na vida, né? Posso te dizer por que eu tô rindo, Elisandro? Posso? Me permite? Claro. Tu não conhece nada desse exemplo aí, né? Vocês, né? Nós, como cristãos, nós estamos aqui neste mundo de passagem, mas essa passagem, ela não é uma passagem harmoniosa, né? É verdade. Falando aqui sobre o item 1.1, por exemplo, a zombaria. Na questão das oposições, a zombaria. O objetivo é trazer desânimo ao coração do cristão. Né? Um dos exemplos aqui é que Agar, quando zombou de Sara, né? Outro, aqueles rapazes que zombaram de Eliseu, e os escribas fariseus que zombaram de Cristo. Tá? Tem um que eu trago, que inclusive eu ministro muito, na história da Ana, isso tem em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 28, que fala sobre a Penina. Eu ministro muito para as mulheres. A palavra diz que Penina irritava a Ana. Irritava. A gente não sabe com clareza de detalhes como que ela irritava, mas eu imagino que ela zombava, dizia coisas que ela era seca por dentro, não ia poder ter filhos, que ela não ia poder ter filhos. Então, sempre quando a gente está para fazer uma grande obra, né? Sempre quando a gente tem um chamado por Deus, a gente está fazendo uma grande obra, sempre vai ter o Sambalate, sempre vai ter Penina, sempre vão ter os contra, né? Que vão tentar impedir a obra. Esse é o objetivo deles. E Neemias aqui, nesse caso, ele enfrenta essa zombaria. Ele sabia o que ele queria, né? Desprezo, né? Desprezo. Diz assim: e desprezaremos, e disseram: o que é isto que fazeis? Né? Então eles tratavam com desdém, desconsideravam. Né? Então temos alguns exemplos de desprezo na Bíblia. Eu gosto muito do exemplo de Davi, quando ele foi lutar com Golias, que era um gigante, era o soldado mais assim terrível, né? Mais forte. E Davi era um homem pequeno, vamos dizer assim, né? De baixa estatura. Isso eu também entendo, viu? Eu também. Ele não tinha treinamento militar ainda e ele foi enfrentar o Golias, se viu dentro daquela situação. E Golias afrontava Davi. E até tenho aqui dizer assim: por um acaso sou um cão para que venha a mim com um pedaço de pau, né? É verdade. E ele amaldiçoava Davi e o nosso Deus.
Neemias enfrentou calúnias, né? Os inimigos o acusavam de rebelião contra o rei da Pérsia. Exato. Eles queriam criar um incidente, um fato, tá? Para culpar, para incriminar, para imputar a Neemias, tá? Enfim, um delito, o cometimento de um crime. Então, a calúnia, ela é também uma arma usada por parte dos inimigos do povo de Deus, tá? Quando se levantam contra um líder, um homem de Deus. Hoje, inclusive, Anderson, hoje nós podemos falar, bem lembra a Tanise aqui, a questão das fake news. Nós podemos falar. Hoje nós estamos vivendo esse novo momento, que é o momento da internet. Até 2 dias atrás. Foi terça? Terça-feira nós fizemos, ou quarta? Ou quarta? Quarta-feira. Nós fizemos uma live com uma jornalista que trabalhou no TSE e ela acabou se especializando em fake news. E ela também trabalhou na Folha de São Paulo e tal, e ela nos trazendo alguns dados importantes sobre esse tema das fake news. E hoje nós temos mensagem. Bom, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, né, na EBD, né, pela internet, pela uma plataforma digital, veja só. Exato. Então e aí ela até nos dava esse exemplo, a jornalista. Daqui a pouco alguém pega aqui alguma coisa e distorce. Uma parte do que nós estamos falando, do que você vai falar, ou eu, ou o pastor Gilson, o irmão Anderson Guerreiro, distorce, até mesmo diz algo que nós não dissemos, né, e sai aí espalhando uma calúnia. Então, hoje ninguém de nós não estamos livres disso, né, assim como Neemias não esteve. Assim como Neemias. Então, vejam que esse tema da calúnia é um tema antigo, e porém atual. Extremamente atual. Você falou ali, irmão Elisandro, no começo da sua fala, e até você não se ateve a um detalhe. Você disse Neemias sabia o que queria, mas passou assim e falou. Eu acho que o ponto principal, e você pode falar muito bem, com bastante propriedade, irmã Tanise, é quando você tem um foco, você tem um direcionamento. Pode seguir. Eu acho que eu identifico o foco de Neemias quando ele pede autorização para o rei para ir edificar os muros. Ele diz assim, rei, o senhor vem aqui pedir autorização para ir construir os muros. Ele não diz assim, eu queria lhe pedir autorização para ir lá olhar, para ver se, de repente, né, eu fico... Não. Eu peço autorização para ir à cidade do sepulcro dos meus pais para reconstruir os muros. Determinação, né? Determinação, né, irmão Elisandro? Eu até, fugindo um pouquinho assim da lição, eu tenho notado que nós falamos da preocupação que vocês têm também em auxiliar os nossos irmãos. E a irmã Tanise, eu acompanho ela nas mídias sociais, você também, ela tem uma preocupação em orientar os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão se encaminhando para uma vida profissional, né? Os adolescentes, os jovens, através de um currículo. Nós falando em foco, né? As pessoas têm que ter na mente bem certo o que procuram e o que querem, né? E não é diferente na nossa vida espiritual. Com certeza. Eu tenho usado até, inclusive, as redes sociais como uma forma de desenvolvimento, como uma forma de edificar. Às vezes a gente vê nas redes sociais vamos dizer assim, tanta bobagem, ou enfim, ou até falando mal das pessoas, falando mal dos nossos líderes. Enfim, né? Então a gente tem que usar as redes sociais para tentar construir, tentar edificar, desenvolver, fazer as pessoas pensarem. Esse que é o meu propósito. Fazer as pessoas, de repente, pensarem sobre algo, sobre as suas vidas. E que, de repente, possa até mudar algum comportamento, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Mas e sabe que tendencia, né, irmã Tanise?
tanto para o bem como para o mal, né? A senhora tocou num ponto fundamental nas entrelinhas, né? É como saber usar as redes sociais, né? Nós, como cristãos, se nós não sabermos usar, aí vai ser uma oposição à obra de Deus, como diz o título da nossa lição, né? Exatamente. Veja que esse ponto é tão importante, Anderson, que Neemias enfrentou, por exemplo, a difamação. Às vezes, e isso é possível observar, uma pessoa ela propaga ou ela até mesmo noticia algo a respeito da obra de Deus que ela não conhece ou não sabe. Né? Ou fala que aconteceu algo, enfim, ficou sabendo de algo que ela não conhece e não sabe. E isso é efetivamente uma defamação. Né? A pessoa estar imputando a alguém, né, algo que não aconteceu. Então tem que ter muito cuidado com isso e, como tu falou, se torna um inimigo da obra de Deus. Né? Porque você foi muito feliz em falar do Neemias, e trazendo podemos dizer assim, uma analogia, né? Escrever uma carta ao rei com essa difamação, né? Então isso evoluiu para as nossas redes sociais, né, irmão Elisandro? Trazendo aqui ao que você está falando. Assim, como advogado, né, eu vejo claramente essas duas palavras, tanto calúnia quanto difamação, de forma muito técnica. Calúnia é imputar a alguém crime, né, que a pessoa não tenha cometido. E difamação é imputar a alguém algo, né, que seja uma inverdade, enfim, né, não precisa necessariamente ser crime, mas que, em tese, aconteceu ou não, mas que essa pessoa propaga de forma negativa. Né? Então, sobretudo, nós nos tornamos inimigos da obra de Deus quando nós não temos o amor no coração, né? E não temos... hoje tu falaste sobre isso, né? Na tua mensagem ali no Distrito do Candário. O sentimento do coração, sobretudo, de abençoar as pessoas. Abençoar. Nós devemos ser fonte de bênção. Mas o meu irmão, não sei o que. Deus abençoe. Deus abençoe ele. Vamos orar por ele. Mas a minha irmã, não... Deus abençoe. Vamos orar por ela. E o irmão Elisandro até... Como é bom a gente ter uma vivência entre irmãos, que daí nós temos experiências. Eu tive uma experiência, agora eu acho que há poucos dias, que eu enviei a você no privado, irmão Elisandro, algo que eu vi assim que me incomodou. E aí, você lembra qual foi a sua resposta para mim? Não me lembro. Vamos orar por este irmão. É assim que eu me comporto. Na realidade foi assim, ó, abre aspas. Precisamos orar por este irmão. Precisamos orar por ele. É isso aí. É isso aí. Porque... É o entendimento que eu tenho. Né? É o entendimento que eu tenho. E agora vem ao encontro ao que você está falando. Eu carrego comigo, eu e a Tanise, uma premissa que nos acompanha. Você não pode exigir das pessoas o que elas não têm para dar. Né? Então, às vezes, uma pessoa tem uma visão distorcida de algo. Por exemplo, a pessoa critica o líder, critica o pastor, mas ela não é pastor. Ela nunca não foi entende. líder. Ela não é líder. Né? Ela não entende. Então, assim, então a gente tem que ensinar, a gente tem que orar por essa pessoa. Né? E ter tudo que a Bíblia ensina, mansidão, né? Tem que ter muita paciência. E assim, irmão Anderson, pensando também sobre esse livro de Neemias, para mim, me toca assim como se fosse um livro, um verdadeiro manual para a liderança, para os líderes. Tudo que está escrito nesse livro de Neemias, eu acho que todo líder deveria, enfim, entender, usar, porque tudo que está escrito aqui são ações que, quando nós estamos num papel de líder, né, vem essas pessoas, né, que sempre vão se levantar contra. E como o líder deve se posicionar. Como o líder ele era um líder nato, né? Porque ele tinha um alto cargo na corte, né? Ele foi
quase como não sei se podemos dizer um gestor, um governador, né? Quando ele está na fortaleza de Suzã e ele recebe Anani, o irmão dele, me chama a atenção isso também, porque ele poderia não ter recebido o seu irmão. Claro. Né? Mas ele recebe. E aquele início ali do capítulo 1, quando diz assim, então assentei-me, lamentei por alguns dias. Quando ele soube como estava a cidade, né? Quando ele soube que a cidade estava em miséria e desprezo, mas me coloquei na presença do Senhor, né, em oração e jejum. Quer dizer, ele é impactado com a notícia, mas ele não perde contato com Deus. Né? Ele vai aos pés do Senhor. Veja que o impacto da notícia tocou ele, mesmo estando na fortaleza, porque ele não se encastelou, né? Ele orou a Deus, ele pediu a Deus a direção e ele foi lá para a linha de frente ajudar os irmãos. Que coisa linda, né? Você falando disso, eu lembrei da oração de Abacuque, né? Que também foi lá no segundo cativeiro lá, que Abacuque ficou triste, né? E ele ora: viva, Senhor, a tua obra. É verdade. No meio daquela devastação que estava, né? Mas eu quero que vocês dois me ajudem agora, vocês que conhecem a nossa cidade. Como vocês estão vendo, meus irmãos, a obra de Deus, assim, no meio dessa pandemia, os nossos irmãos, como é que eles estão, assim, porque nós estamos um pouco distante, ao mesmo tempo estamos perto, nos sentimos perto pelas redes sociais, mas fisicamente afastados, né? Quer começar? Vou deixar para a psicóloga. Amém, amém. Eu tenho dito, e até já coloquei no meu Face esses dias, que alguém comentou que nós estamos todos no mesmo barco. Na verdade, eu creio que todos estamos numa mesma tempestade. É verdade. Cada um no seu barco. Por quê? Porque É uma cada um boa tem uma estrutura, analogia. não é verdade? Uns podem estar num cruzeiro, outros numa lancha, outros num iate, outros num jet ski e outros numa canoa. Cada um tem uma estrutura de um barco. Mas uns no som risal, lembra do som risal, Moisés? Uns no som risal, lembra do som risal? Aquele que você jogava, vinha subir em cima e pulava. Sim. Verdade. Então estamos todos passando pelo mesmo fenômeno, mas cada um de uma forma diferente. E eu sinto que Deus quer tratar cada um de uma forma diferente. Nem. Cada um vai ter um aprendizado. E o meu aprendizado vai ser diferente do teu, diferente do Elisandro. Né? Deus vai tratar conosco de cada um de uma forma. Me permite? Claro. Eu também entendo, Anderson, assim, nós temos falado com muitas pessoas, visitado muitas pessoas. Esses dias nós estávamos, eu e a Tanise, conversando com um jovem e ele disse: vou me separar. Como assim? Aparentemente um jovem, né, da nossa igreja. Eu não vou me separar agora, nesse momento a gente viu que nós temos muitas diferenças, etc. Então, esse momento, ele foi um momento ou de fortalecimento para quem vinha bem, tá? Ou um momento de enfraquecimento para quem vinha muito mal. Quem vinha mal, tá? Ou seja, viu e conseguiu aproveitar este momento para em Deus se fortalecer, relacionamento, por exemplo, né? Eu já tenho testemunhos de pessoas que vinham mal, mas aproveitaram esse momento de pandemia, que estavam juntos e tal, para se reconciliar, para se fortalecer, para a família, para reconstruir a relação. Para reconstruir os muros. Amém. Então, e tem pessoas, quem vinha bem foi benção. Tá? Eu vou dizer com muita franqueza aqui, e abrindo assim, que a gente fala isso com muita alegria. Para mim, a Tanise, quando disseram assim, olha, tem que segurar um pouco e tal, que a gente... a gente, por prudência, né? A gente ficou um período aguardando e tal, até para não ser uma coisa, para não dar um mau testemunho. Né? Nossa, nós em casa foi uma bênção.
Foi muito bom, sabe? Eu e ela naquele convívio. A gente fazia comida juntos, É. limpava Que a coisa casa juntos. linda. Eu não lavava a louça. Lavava assim. Sabe que deixa eu dar um depoimento aqui para vocês, até porque temos uma autoridade aqui, então a palavra certa é depoimento. Eu vou fazer 28 anos de casado agora em março. E Deus me abençoou com 2 filhas e para mim foi dessa forma também, irmão Elisandro. Amém. E eu conversando ainda nessa semana eu conversei, eu e o irmão Sandro, nós almoçando, nós dizíamos assim que exatamente, bem nuclear o que você citou aí sobre os casais. As pessoas aproveitaram a oportunidade para uma realidade ou para outra. E você está sendo muito feliz, irmã Tanise, em direcionar estas mensagens bíblicas aos casais que realmente precisam. A gente não conhece a intimidade das pessoas, né? Como se quando acontece o problema aí vai tentar resolver, mas às vezes a gente vai com mentiolate ou vai com um band-aid, é uma Um fratura band-aid. exposta. Paliativo, né? É uma fratura exposta, e tu não tem o que fazer mais, Sabe né? que é muito interessante esse trabalho que a Thalys fez, e ela Amém. estudou, ela digitou as mensagens, escolheu. Foi muito interessante que nós, agora um pastor de um outro ministério mandou um áudio, né? Que o pastor pegou o material dela e foi repassando para os seus membros. E aí um irmão mandou um áudio e ele repassou para a Thalys. Impressionante, assim, pastor... Ele estava à beira de um divórcio, eles estavam pensando em separação, aí começou a ler as mensagens, e eles começaram a conversar, o casal começou a conversar sobre a relação. E aí desistiu de separar. Não, e detalhe, essa igreja é de São Paulo, a sede é lá em São Paulo, as mensagens foram para lá em São Paulo. Esse testemunho, esse áudio é de um membro lá em São Paulo. Então, é muito interessante. É aquela velha premissa que nós usamos, né? Tem coisas que só a eternidade vai revelar. Né? É verdade. O que nós precisamos fazer é lançar a semente do Evangelho. E para ver como é interessante tudo que nós estamos falando aqui, nada mais é que uma estratégia para vencer as oposições. Exato. Desculpa. Que o casamento é a principal instituição. Exato. E é a principal obra que Deus criou para a minha vida, para a sua vida e a vida de todos, né? E aqui, já que voltamos aqui para a questão da lição, né? O item 2, como Neemias, né? Reagiu para vencer as oposições. Orou, que é o que nós estamos falando, né? E casais têm feito isso, orado junto, aproveitado essa oportunidade. Né? Neemias confiou em Deus. Aqui, quando fala sobre orou, eu destaquei aquilo que a gente sempre fala. Né? Antes, durante e depois da obra. Amém. Por que eu destaquei isso? Porque a Thalys fez questão esses dias de mencionar. Nós estávamos numa reunião no nosso segmento, uma reunião política. E a Thalys usou essa expressão. Ela disse: nós, para os nossos projetos, sempre oramos antes, durante e quando Deus nos dá vitória, a primeira coisa que a gente faz, nós dobramos os joelhos e agradecemos a Deus. Amém. E aí você vê que Deus está no negócio, né, irmão Elisandro? Porque você citou a sua atividade, a atividade da irmã. Mas em todos os segmentos nós devemos ter esse procedimento, né? Esse processo, digamos. Exato. E um outro aqui, Neemias continuou trabalhando, que é isso tudo que a gente está falando. Em que pese vai vir a crítica, em que pese vai vir as coisas ruins que sempre vão apontar e vão dizer. Os sambalates. Continuar trabalhando. Foco, que era o que a gente estava dizendo. Bom ânimo. Aqui diz aqui, bom ânimo, que foi o que eu estava pregando antes de vir para cá. Né? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Nós vamos vencer. Deixou o exemplo. Nós temos que trabalhar com uma mão no muro e a outra na arma, né, irmão? Exato. Preparou para a batalha.
É isso Olha aí. a arma, né? Para não ter fake news, né? É isso aí. Amém, É isso aí. amém. Tá? Preparou-se para a batalha, né? Preparou-se. Isso é uma coisa bem importante. Eu sempre tenho dito o que é o sucesso. O que é o sucesso? A definição de sucesso. Para mim é a oportunidade mais o preparo. Ah, A sim. oportunidade ela vem de Deus. A gente não tem como controlar. Pode abrir uma porta. Em algum momento da minha vida pode surgir uma oportunidade. Mas o preparo sou eu que controlo. Eu posso me preparar, eu posso me capacitar, eu posso estudar, eu posso me desenvolver, né? Então temos que estar preparados, né? Temos que estar preparados para quando surgir a E oportunidade. algumas pessoas dizem assim, mas tem uma má notícia. A má notícia é que o tempo voa. E qual é É. a boa notícia? É que você é o piloto. Ah, é verdade. Você É verdade. Boa, boa, boa. E como a gente aprende, é a escola bíblica, a gente sempre aprende algo, é verdade. Então, esse tempo, claro, cada um está vivendo essa pandemia de uma forma, mas de um modo geral a gente tem um pouquinho mais de tempo que a gente possa também usar para nos prepararmos, para estudar, para ler a palavra. Quantos irmãos que nessa pandemia não tiveram tempo para abrir a Bíblia? É. Tempo para Incrível, outras né? coisas, mas não. Se tem alguma coisa que nós não podemos dizer é que nós não tivemos tempo, né? É verdade. Anderson, outra coisa, Neemias animou o povo. Você perguntava como é que nós estamos vendo as pessoas e etc. Nós falamos um pouquinho, mas uma coisa que eu vejo assim, eu sinto, seja através das redes sociais ou através da liderança da palavra, né? Esse sentimento de animar o povo é algo que me move, sabe? Quando fala povo, eu me refiro a chegar numa casa, você vê alguém desanimado, tal, nós termos uma palavra positiva, né? Diante das mensagens negativas, Neemias, ele não deu ouvido à voz do inimigo. Amém. Ele não deu ouvido. Ele levantai, lembrai-vos do Senhor e continuai a peleja. Neemias 4,14. Então, ele animou o povo. Mas o pó é muito, os acarretadores não vão conseguir e tal. Não, ele tinha esse ânimo, essa certeza de vitória. Então, é isso que nós também precisamos aprender nessa lição com Neemias, né? E conscientizou aos judeus que a vida de seus familiares também estava em perigo. Quando ele fala, né? Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Tá? Nós precisamos fazer e ter esta palavra forte, firme, essa espada afiada nas nossas mãos. Tá? E dizer, Amém. muitas vezes, alguém... Agora, a Tanise acabou, antes de nós entrar na live, acabou de receber, foi um áudio? Daquele irmão lá. De um irmão. Não, ele me ligou. Um pastor ligou para a Tanise agora e disse assim, olha, liga para um amigo nosso lá e tal, que é um irmão nosso, que ele está em depressão. Ele está em casa em depressão. Tá? E qual é a nossa missão nessa hora? Nós vamos ajudá-lo. Bom ânimo, encorajar. Tomar para nós, né? Tomar para nós o problema, né? Isto. Neemias teve coragem. Teve coragem. O que é a coragem? É agir apesar do medo. A gente acha que quem tem coragem não tem medo. Tem sim. Muito pelo contrário. Tem sim, mas ele age apesar do medo. Precisamos ter coragem, confiar em Deus. Eu gosto da resposta dele. Um homem como eu fugiria? Jamais. Eu acho que Neemias ele era um pouco gaúcho. É gaudério, né? Porque se tu for ler os textos bíblicos, tem muito tu ali, né? Eu acho que era gaúcho, né? Estar firme no propósito, confiar em Deus. E ele teve temor a Deus, né? Por fim, ele teve temor a Deus aqui. Em que, ao final aqui da lição, né? Em quem há como eu que entre no templo e viva, de nenhuma maneira entrarei. Ele tinha temor, né? Diante até as mensagens dos falsos profetas, ele se posicionou com temor a Deus, o que é muito importante também nos dias de hoje. Nós
reconhecermos o poder de Deus e que nós dependemos tão única e exclusivamente de Deus. Né? É uma história linda essa de Neemias, né? Uma história linda. É o principal, né, que ele deixa para nós, 8 e 10 ali, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É isso que nos anima, nos dá essa garra, essa vibração, que o irmão Elisandro estava falando ali. Eu lembro quando ele fazia as campanhas, lembra, irmão Elisandro? Verdade. Que uns dias atrás, né, vamos dizer assim, né? E eu lembro que ele pregava com essa garra, essa vibração, assim, e é o que Neemias nos deixa, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força para nós vencer as oposições, vencer tudo que nos cerca, porque o nosso inimigo está aí. Ele está à espreita, esperando um vacilo nosso para nos derrubar, né? Eu quero dizer para os irmãos, faltam 2 minutos, que... já está na regressiva. É uma bênção, sempre quando vocês estão conosco. Da outra vez foi muito especial o testemunho da irmã, que trouxe algo muito profundo a respeito da Escola Bíblica Dominical, que é a mudança, né? A conversão, né? Que é uma mudança de trajetória, né? Na vida, que é o que Deus quer para nós, que é o principal da Escola Bíblica Dominical, é trazer o ensino. E eu até na outra live, na primeira live, eu fiz um comentário sobre o Robert Hicks, que a Escola Bíblica começou lá na Inglaterra, no fim a gente se perdeu, e ele não queria que as crianças ficassem jogadas nas ruas, né? E eu sei que vocês têm andado pelas periferias. Como é triste nós ver essas crianças como estão nos dias de hoje, que são os que vão ser mais prejudicados pelo mau uso das redes sociais, né, irmão Elisandro, irmã Tanise? Verdade. Precisamos incutir, né, na mente das nossas crianças a importância de estudar a palavra, a importância de voltar o seu pensamento, a sua atenção ao estudo da palavra. Desenvolve a personalidade. Né? A importância da fé também. Acreditar que os dias melhores virão. Eu trouxe esse assunto porque o irmão Elisandro foi conselheiro tutelar. Eu sei, em algumas oportunidades nós já conversamos, e eu lembro que ele externou alguns casos horrendos, horríveis, que só de lembrar nós já ficamos... não tenho palavra para dizer. Então, é triste porque o inimigo das nossas almas, ele quer terminar com nós, mas ele sabe que ele atingindo uma mente, a irmã é psicóloga, a mente é muito difícil depois de tu trabalhar. E se ele pegar uma mente fértil, que é de uma criança, então, aí... Precisamos trabalhar muito nessa questão para preservar as nossas crianças e ter um desenvolvimento saudável. Isso é fundamental. E eu pediria que a irmã Tanise procurasse direcionar um trabalho a nível de psicologia para as nossas crianças, que elas precisam. E nós na superintendência, nós temos uma preocupação muito grande com isso. O pastor Gilson Mota está aí, ele sabe, porque as nossas crianças, nós é que temos que estar sempre nos adaptando a elas, porque elas aprendem muito rápido, né? Sim, é uma outra geração, parece que elas já nascem sabendo tudo, assim, né? Impressionante. São muito ligeiras. A geração Y já passou, a Z já tá indo. Meus irmãos, 1 minuto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. O propósito na vida de vocês é aquilo que vocês estão buscando. Deus vai dar na hora certa e vai trazer de uma maneira tão especial que não vai encher vocês, vai superlotar. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, um abraço, meus irmãos. Um abraço a todos. Obrigada. Foi um prazer. Que Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço, A paz. Paz. Maravilha. Esse casal abençoado, que Deus abençoe vocês, um ótimo sábado a todos. Estamos disponibilizando esta live no Instagram, no YouTube e na Facebook da EB.